Quando penso no meu primeiro ano de faculdade, tudo parece tão distante, como se fosse outra vida. Eu era aquela menina cheia de brilho nos olhos, cheia de sonhos na mochila e esperança no coração. Achava que o mundo era justo, que as pessoas tinham boas intenções, e que o amor podia curar qualquer coisa. Foi nesse cenário que eu conheci o Bruno. Ele tinha aquele jeito encantador, o tipo que chega rindo alto, cumprimenta todo mundo, faz piada com tudo e sempre parece o mais interessante da sala. Era bonito, falava com segurança, e tinha um olhar que fazia você se sentir a única pessoa do mundo. Por 5 minutos, pelo menos. Nos conhecemos numa aula de sociologia. Ele fez uma piada sobre o professor que me fez rir, não porque fosse engraçada, mas porque eu queria que ele gostasse de mim. Lembro do frio na barriga quando ele me chamou para sair depois da aula. Aceitei sem pensar 2 vezes. Naquela época, eu ainda acreditava que amor era entrega. E que, se alguém estivesse quebrado, bastava ter paciência e carinho. Eu podia salvar o Bruno, pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Mas os sinais estavam lá desde o início. Ele bebia quase todos os dias. Nas festas, passava do limite e sumia. Fazia piadas machistas, dizia que as meninas da faculdade se achavam demais e que eu era diferente. No começo, eu me sentia especial por isso. Hoje, entendo que era só manipulação. Minhas amigas me alertaram. Ele não é boa coisa. Minha mãe disse, ao telefone, filha, esse rapaz não parece te fazer bem. Mas eu defendia ele com unhas e dentes. Vocês não conhecem o Bruno como eu conheço. Ele só tá passando por uma fase difícil. Ele me ama. Ele vai mudar. Eu estava cega. Cega por um amor que existia só na minha cabeça. Porque a verdade é que, desde o começo, o Bruno nunca foi bom comigo. Mas eu só perceberia isso muito tempo depois, quando já tivesse perdido quase tudo de mim mesma. No começo, eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que todo relacionamento passa por momentos difíceis. Mas, com o tempo, percebi que os nossos momentos bons eram só pequenas pausas entre os desastres. Bruno começou a beber mais. Não era mais só nas festas. Era na terça-feira, na quinta, no domingo à tarde. Às vezes, eu encontrava latinhas escondidas na mochila dele. Outras vezes, ele nem escondia. Bebia na minha frente e ria quando eu dizia que me preocupava. Nas festas da faculdade, tudo começou a piorar. Ele ficava agressivo, ciumento, explosivo. Certa vez, uma amiga me abraçou para dar oi, e ele puxou meu braço e perguntou, alto, na frente de todos. Tá querendo se mostrar para todo mundo com essa roupa, é? Eu fiquei sem chão. A risada dos outros abafava minha vergonha. Mas o pior veio depois. Você acha que alguém te olharia se não fosse por mim? Ele disse isso rindo, mas doeu mais do que qualquer grito. Comecei a me calar, a usar roupas que ele gostava, a rir mais baixo, a evitar os amigos que ele criticava. Deixei de ir a festas. E, aos poucos, fui deixando de ser eu. Em casa, quando o álcool passava, Bruno chorava. Chorava de soluçar. Você é tudo que eu tenho. Eu sou um lixo. Me perdoa. E eu perdoava. Sempre perdoava. Porque lá no fundo, eu ainda acreditava que, se eu fosse paciente o bastante, ele ia mudar. Eu queria tanto que desse certo. Queria provar para todo mundo que estavam errados sobre ele. Que o amor vencia tudo. Mas a verdade é que eu estava me perdendo. Minhas amigas pararam de me chamar. Não era por maldade, era por cansaço. Elas já tinham me estendido a mão muitas vezes. Eu só não sabia como aceitar. Minha mãe começou a ligar menos. Disse que eu parecia distante. Eu dizia que era só correria da faculdade. Mas, na verdade, eu só não queria ouvir o que ela tinha para dizer. Eu vivia em função de Bruno. Da próxima promessa. Do próximo pedido de desculpas. Do próximo eu vou mudar. Mas ele não mudava. E eu, estava mudando por ele. Me diminuindo. Me moldando. Me apagando. Um dia, me olhei no espelho e quase não me reconheci. O brilho no olhar tinha sumido. A menina cheia de planos. Tava lá no fundo, acorrentada pelas escolhas erradas que eu chamava de amor. Mas naquela época,
Eu ainda não tinha forças para sair. Ainda não. Antes de Bruno, eu pintava. Não quadros famosos, mas rabiscos que diziam tudo que eu não conseguia falar. Tinha um caderno inteiro só com aquarelas que pareciam sonhos. Eu também cantava. Nada profissional, só no banho ou enquanto arrumava o quarto. E escrevia pequenos textos, poemas bobos, reflexões sobre a vida. Aquilo tudo me fazia sentir viva. Mas, aos poucos, fui apagando tudo. Bruno dizia que era perda de tempo. Você devia estudar mais ao invés de brincar de artista. Então, parei de pintar. Você canta alto demais. Então, parei de cantar. Escrever, isso não dá em nada. Então, parei de escrever. Minhas cores foram ficando cinza. E meu quarto, antes cheio de pincéis, livros e rascunhos, virou um lugar silencioso e sem alma. Na faculdade, minhas notas começaram a cair. Eu estudava, mas nada entrava na cabeça. Estava sempre cansada, sempre tensa. Dormia mal, com o peito apertado, como se estivesse esperando algo ruim acontecer o tempo todo. E Bruno, ao invés de perceber minha dor, aumentava meu peso. Você tá estranha ultimamente. Para de drama, tá tudo bem. Você é sensível demais, sabia? Ele me fazia duvidar até da minha dor. Comecei a achar que o problema era eu. Que eu era fraca, exagerada, ingrata por não saber lidar com um namorado que só queria meu bem. Aos poucos, fui acreditando. Deixei de me arrumar como antes. Parava em frente ao espelho e não via mais beleza. Minhas roupas eram escolhidas pensando no que ele não criticaria. Meu sorriso só aparecia em fotos, e mesmo assim, forçado. Eu já não sabia mais o que me fazia feliz. Só sabia que estava cansada. Cansada de andar em ovos, de me calar, de me moldar. Mas o pior de tudo era estar apagando minha própria luz. Com as próprias mãos. Era para ser só mais uma festa da faculdade. Eu tinha me arrumado com esforço, tentando parecer animada. Passei um batom vermelho que ele odiava. Só porque, por alguma razão estranha, eu queria me sentir eu mesma de novo. Uma faísca qualquer. Cheguei antes. Minhas amigas me abraçaram, rimos, dançamos um pouco. Por um breve instante, esqueci de Bruno. Mas ele chegou. E chegou bêbado. Dava para ver de longe. Andar cambaleante, olhos vermelhos, voz alta demais. Atravessou o salão como se fosse dono do mundo. E veio até mim, com aquele jeito arrogante, desdenhoso. Você tá fazendo o que aqui, desse jeito ridículo? As pessoas em volta ficaram em silêncio. Fingi não ouvir. Tentei sorrir, mudar de assunto, fingir normalidade. Mas ele segurou meu braço com força, nada demais, mas o suficiente para me fazer estremecer. E me empurrou de leve, só o bastante para me desequilibrar e tropeçar um passo para trás. Você é um peso morto, sabia? Só atrapalha. Silêncio. Um amigo dele riu, meio constrangido. Alguém me olhou com pena. E foi nesse momento que tudo mudou. Porque, pela primeira vez, eu não chorei. Não pedi desculpas. Não corri atrás. Não inventei desculpas para ele. Senti vergonha, claro. Mas acima de tudo, senti uma raiva quente subindo do estômago até a garganta. Uma raiva que me acordou. Eu só virei as costas. Saí da festa com a cabeça erguida e o coração batendo como nunca. Caminhei até o prédio da minha amiga sem olhar para trás. Toquei o interfone. Ela me atendeu de pijama e olhos arregalados. O que aconteceu? Posso dormir aqui hoje? Claro. Entra. Naquela noite, deitada num colchão improvisado no chão, olhando pro teto desconhecido, eu tomei minha decisão. Chega! Nunca mais. Bruno não ia mais ter poder sobre mim. Não ia mais me dizer quem eu era, no que eu devia me transformar, o que eu devia calar. Ele não ia apagar mais nada em mim. Ele achou que podia me humilhar na frente de todos. Mas naquele momento, sem saber, ele me libertou. Na manhã seguinte à festa, voltei para o apartamento como se nada tivesse acontecido. Bruno ainda dormia, jogado no sofá, cheiro de álcool e cigarro impregnando o ar. Eu passei direto. Não ia confrontar. Não ia gritar. Aprendi, finalmente,
que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. A partir daquele dia, comecei meu plano. Em segredo, em silêncio, por mim. Primeiro passo. Cuidei de mim. Cortei o cabelo. Foi simbólico, quase ritualístico. Cortei mais do que fios. Cortei a culpa, o medo, a submissão. Saí do salão mais leve, como se carregasse menos passado. Depois, voltei para a academia. Cada gota de suor era uma parte da dor indo embora. Passei a estudar à noite, escondida. Descobri cursos gratuitos de marketing digital, branding, redes sociais. Passava horas absorvendo conteúdo, criando ideias, montando rascunhos de algo maior. Algo só meu. Bruno? Ele não notava nada. Sempre bêbado, sempre reclamando, sempre distante. Achava que eu ainda era a mesma que chorava, que pedia desculpas, que se apagava para caber no mundo dele. Mas eu estava mudando. Comecei a economizar o pouco que tinha. Vendia peças de roupa que não usava mais. Trocava serviços com colegas da faculdade. Fiz um freela aqui, outro ali. Enquanto ele afundava, rindo alto das próprias piadas idiotas no bar da esquina. Eu subia. Silenciosamente. Voltei a pintar. Tímido no começo. Só uns desenhos soltos no caderno. Mas cada traço era uma lembrança do que eu já fui. E do que eu podia ser de novo. Eu sabia que meu momento estava chegando. E quando chegasse, ele não ia entender o que aconteceu. Porque homens como Bruno nunca percebem a força de uma mulher. Até ser tarde demais. Tudo começou com um vídeo. Criei um perfil anônimo no TikTok. Sem mostrar o rosto. Sem dar detalhes pessoais. Era só minha voz, e minha dor, traduzida em conselhos. Você não é louca. Ele que te faz duvidar de si mesma. Postei sem pretensão. Apenas para desabafar. Na manhã seguinte, o vídeo tinha 1000 visualizações. No fim da semana, 10.000. Depois, 100.000. De repente, eu era ouvida. Criei mais vídeos. Falava sobre relacionamentos abusivos, manipulação emocional, autoestima. Compartilhava aprendizados que eu mesma estava vivendo em silêncio. Cada comentário dizia: obrigada por isso, você salvou meu dia. Parece que está falando de mim. Eu chorei. Não de tristeza, de reconhecimento. Pela primeira vez em anos, senti que eu importava. Comecei a estudar marketing digital com mais foco. Criei um e-book simples. 10 sinais de um relacionamento tóxico. Vendi por R$ 9,90. O primeiro dia teve 8 vendas. Depois, 25. Em um mês, já passava dos R$ 1.000. Não era só o dinheiro. Era a sensação de que eu podia. Montei um grupo de apoio no Telegram. Passei a dar pequenas consultorias, ouvindo outras mulheres, ajudando, aconselhando. Cada conversa era um espelho, um lembrete do que eu vivi, e do quanto eu sobrevivi. Enquanto isso, Bruno continuava alheio. Chegava bêbado, reclamando da vida, dizendo que o mundo era injusto. Mal sabia ele que, no mesmo quarto, eu estava construindo uma nova realidade. Juntei dinheiro. Muito mais do que ele imaginava. Comprei um celular novo. Um daqueles que sempre desejei, mas nunca podia. Comprei roupas novas. Não para seduzir ninguém. Para me ver no espelho e sorrir. Voltei a usar maquiagem. Não para esconder, mas para me expressar. Descobri quem eu era sem ele. E quanto mais eu me encontrava, menos medo eu sentia. Não precisava mais gritar por liberdade. Eu estava vivendo liberdade, silenciosa, firme, minha. O plano estava quase pronto. Faltava só um detalhe: a saída. E ela viria, do meu jeito. Eu planejei tudo com calma. Sem pressa, sem drama. Não queria explosões. Queria clareza. Convidei Bruno para tomar um café perto da faculdade. Sabia que ele estaria rodeado de amigos depois da aula. Como sempre. Ele aceitou, rindo, achando que era mais uma chance de me dobrar. Naquele dia, me arrumei com um cuidado que ele nunca mereceu. Roupas simples, mas firmes. Cabelo preso com elegância. Um olhar que já não procurava aprovação. Só encerramento. Cheguei primeiro. Liguei o gravador do celular no bolso. Sentei com postura e esperei.
Quando ele chegou, notei seu olhar surpreso. Nossa, você tá diferente. Sorri de leve. Eu estou melhor. Conversamos alguns minutos sobre banalidades. Ele fingia interesse, mas logo escorregou de volta ao tom arrogante de sempre. Então, vamos resolver essa besteira entre a gente? Não precisa drama, né? Apenas respirei fundo. Bruno, isso não é uma conversa. É um encerramento. Ele riu, alto, nervoso. Ah, tá bom. Vai dar show agora? Quer atenção? Fala aí, todo mundo tá vendo. E estavam mesmo. Alguns amigos dele, colegas nossos de curso, observavam de longe. O barulho chamou mais olhares. Então, falei alto e claro, sem gritar. Eu tô terminando com você, Bruno. Porque você é agressivo, irresponsável e me fez perder a mim mesma. Não quero mais. Nunca mais. Ele explodiu. Começou a gritar, gesticular, dizendo que eu era ingrata, que ninguém me aguentaria, que eu só queria lacrar. Chamou palavrões, se aproximou demais. Mas eu não chorei. Não treme. Apenas tirei o celular do bolso. Continua. Bruno. Tá tudo sendo gravado. Ele congelou. O quê? Tudo. Cada grito. Cada insulto. Cada ameaça. Levantei, com o celular ainda na mão. Me afastei. Fui embora. Postei o vídeo, com legenda simples. O dia em que eu disse basta. Não mostrei meu rosto. Só a voz. Só os fatos. O vídeo explodiu no campus em poucas horas. Alunas começaram a me mandar mensagens. Já passei por isso. Obrigada por ter coragem. Ele fez o mesmo comigo. O que veio depois não foi escândalo. Foi silêncio. Um silêncio pesado em torno dele. Ele virou piada entre os colegas. Tentou justificar, dizer que eu exagerei. Mas os gritos estavam ali, gravados. Ele parou de ir às festas. Depois, passou a evitar as aulas. E eu? Eu não sorri de vingança. Senti pena. Mas não voltei atrás. Essa era minha nova versão. A mulher que não pedia mais desculpas por se amar. A vingança não foi barulhenta. Foi só, libertadora. Hoje, olho para trás sem raiva. Sem lágrimas. Sem desejo de revanche. O que eu sinto é orgulho. Orgulho da garota que um dia acreditou que precisava ser menos para ser amada. E mais ainda, orgulho da mulher que ela se tornou quando finalmente disse: chega. Depois do fim com Bruno, muitas meninas começaram a me procurar nas redes sociais. Contavam suas histórias em sussurros, com culpa na voz, como se elas fossem o problema. E eu reconhecia cada detalhe. A manipulação disfarçada de preocupação. O ciúme fantasiado de amor. As piadinhas sobre o corpo, os sonhos, os amigos. Foi aí que entendi. Minha dor não era só minha. Era coletiva. E meu grito silencioso podia abrir outras portas. Hoje, dou palestras em faculdades. Criei um grupo de apoio online. Ofereço mentorias para mulheres que querem recomeçar, mesmo que estejam quebradas por dentro. Algumas perguntam: você o odeia? Não. O ódio seria ainda uma forma de ligação. E eu não quero laços com o passado. Bruno não me destruiu. Ele me libertou. Não porque quis, mas porque me empurrou até o fundo. E foi lá, no escuro, que encontrei minha luz. Percebi que ele nunca foi forte. Ele apenas soube onde me ferir. Mas agora, conheço minhas cicatrizes. E transformei cada uma em armadura. Ele caiu sozinho. Eu só me levantei. Hoje, tenho uma rotina que amo. Trabalho com o que acredito. Tenho amigas que celebram minhas vitórias. E quando me olho no espelho, vejo uma mulher inteira, com defeitos, sim, mas dona de si. Minha filha interior, aquela que pintava, cantava, sonhava, ela voltou. E está mais viva do que nunca. Eu agradeço a dor. Porque foi ela que me acordou. Se eu pudesse voltar no tempo, diria àquela garota no banheiro da festa, com vergonha dos olhos vermelhos: você vai ficar bem. Vai ser maior do que imagina. Vai inspirar outras. Hoje, não sou mais a que implora por migalhas. Sou a que transborda. Porque ele era o copo vazio. E eu sou o vinho. O vinho que ferve, que mancha, que marca presença.
O vinho que aquece. A mim e a quem chega perto com respeito. Eu me escolhi. E essa foi a melhor escolha da minha vida.